Olá, eu sou o professor de filosofia, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iremos procurar uma definição assertiva para o que seja a religião. O que é que nós entendemos por religião e também as suas características, o seu valor objetivo e o seu valor subjetivo. Assim, nós temos uma procura por uma definição e, posteriormente, nós iremos fazer uma diferenciação entre filosofia, religião, arte e moral. Então, para uma definição, nós podemos dizer que a religião é um conjunto de conhecimentos, também de ações, de estruturas, com os quais o ser humano vai expressando reconhecimento, dependência e vai também estabelecendo um elemento de veneração em relação ao sagrado. Nós temos o sagrado, os espaços sagrados, o ser humano se reúne nesses espaços para justamente venerar a divindade, adorar a divindade. Esta definição que nós trazemos sobre a religião, ela vai compreender justamente dois elementos, um relativo ao sujeito e o outro relativo justamente ao objeto. Assim, nós percebemos que, quanto ao sujeito, ela indica justamente essa atitude do ser humano, que vai adotando quando se expressa ou quando se atinge essa perspectiva religiosa. Quando o ser humano assume essa dimensão subjetiva, de modo particular, isto é, emocionalmente, é trazido pela oração, pela sua interioridade, é atingido e atraído pelo objeto, que entra em contato pessoal com ele. Aqui nós podemos fazer uma reflexão sobre a nossa existência, a nossa vida, a qual momento do nosso existir nós nos sentimos mais próximos do momento do sagrado, do aspecto religioso. Foi na nossa infância, foi na adolescência, foi na idade adulta, foi no momento de alegria imensa, de algo que aconteceu na nossa vida, foi no momento de dor, no momento de tristeza profunda, no momento de dificuldade. Qual foi o momento que nós percebemos, através de uma relação pessoal com o sagrado, a existência do sentimento religioso? E esta fase psíquica ou interior da religião, né? Esta fase que nós colocamos de aproximação é uma fase psíquica da nossa psique, da nossa alma, de uma fase bem de interiorização da religião. Assim, nós temos esse aspecto subjetivo do fenômeno religioso, que é formado pelo reconhecimento da realidade do sagrado. Nós reconhecemos que existe o sagrado na sua inteireza e pelo sentimento total de dependência desse sagrado. Nós percebemos que somos infinitamente menores do que o sagrado e, assim, pelo sentimento de total dependência com relação a ele, né? Nós nos entregamos ao sagrado e pela atitude de veneração perante a ele, né? Perante essa manifestação. Assim, nós percebemos que a definição do objeto da religião, ela vai indicar aquilo que caracteriza de modo exclusivo, isto é, o ser sagrado. Mas o que é que se vem assim da parte do ser sagrado? Quais são as características? O pensador alemão Rudolf Otto, ele vai colocar algumas características do sagrado, dentre eles a luminosidade, como nós vimos, o Mysterium Fascinam e o Mysterium Tremendus, a misteriosidade, né, a questão de quanto mais nos aproximamos para entender o mistério, mais ele se vela, né, mas quanto mais queremos desvelar, mais ele se vela, a majestade, tendo em vista que o sagrado ele é maior do que o indivíduo que procura o sagrado, e o fascínio, né, o Mysterium Fascinum, que nos fascina, nos aproxima, nos faz ser dependentes do sagrado, onde nós colocamos as nossas misérias frente ao sagrado. Mas nós podemos também apontar outras características para essas que o Rudolf Otto aponta. Dentre elas, nós temos a objetividade, a axiologia, que é o ser ou o valor do sagrado, a questão da transcendência, né, ou a questão do sujeito e do objeto do sagrado que transcende a materialidade, colocando-se a questão da interioridade ou da espiritualidade e a questão da personalisticidade. Estas são algumas características tanto representadas pelo Rudolf Otto como outros pensadores, outros filósofos.
E assim nós podemos esmiuçar algumas dessas características, dentre elas a objetividade. O que seria a objetividade do sagrado em relação ao fenômeno religioso? O ato religioso está dirigido a uma realidade efetivamente existente, né? E quais são as existências? São os conteúdos religiosos expressos nos livros sagrados, que sempre representam ou apresentam-se com a pretensão de consistência e de validade, também fora da consciência e da experiência religiosa. Essa objetividade nos faz diferenciar o que seja uma ficção e também do que seja realmente a existência do ser sagrado, tendo em vista que as duas características elas não são palpáveis. O Pégasus, por exemplo, uma realidade ficcional, e das realidades sagradas existentes a partir de Deus, dos santos, dos anjos e de outros fenômenos. Outra característica é a transcendência, né? Quando nós falamos de sagrado, ele não pode ser imanente, está apenas presente no mundo físico, mas ele transcende, ele extrapola. O próprio ser humano é dotado de corpo, mas de alma. A alma transcende a materialidade, e a alma faz essa ligação, essa conjectura com o aspecto do sagrado. O sagrado é sempre considerado como algo que supera infinitamente o próprio mundo. Então, se ele supera infinitamente o próprio mundo, ele não pode estar ligado essencialmente à materialidade, ele transcende, ele vai para um espaço maior. E tudo aquilo que nele está comprometido, principalmente o ser humano, já que o ser humano ele vai se debruçar pelo sagrado, pela sua característica de objetividade e também de diferenciação dos seres inanimados e também dos demais animais, né, ditos não racionais. Por exemplo, não vemos o cavalo, o boi, a vaca, o jumento, o cachorro ou o gato, e entre os outros animais, em estado de adoração, assim também como não vemos nos aspectos imateriais. Outra característica seria a axiologia. Quando nós falamos de axiologia, nós falamos de valor, né? E então, quando nós temos o aspecto do profano e do sagrado, nós vamos atribuindo valores. O sagrado representa o valor supremo, né, já que é o valor majestoso, o maior valor possível, ao ponto culminante de todos os outros valores. Numa escala de valores, nós poderíamos colocar os seres humanos, os bens materiais, as características do trabalho, do estudo, e nessa classificação de valores, nós percebemos que o sagrado estaria no ponto mais alto, já que o ser humano não é apenas o aspecto imanente. E, por fim, nós temos a questão da personalisticidade. O que seria essa personalisticidade? O homem religioso não se relaciona com o objeto, né? O objeto da religião não é um objeto estático, não é uma pedra, não é um sol, não é um astro, mas sim um tu. E esse tu é justamente algo, né, alguém transcendente, as três pessoas, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, que são o tu, com uma pessoa, né? Nós nos relacionamos com uma pessoa, uma divindade. Há alguém, né, como se diz, há alguém ou existe alguém perante ele. Eu experimento um tu, né, esse tu, um maior Deus, e eu imagino sobre a forma de um demônio ou de um Deus. Então nós temos uma personalidade, nós temos uma pessoa. Nós temos então uma definição sobre o que seja a religião, nós vimos o aspecto objetivo, o aspecto subjetivo da interioridade, apresentando assim algumas características. Dentre as características, nós esmiuçamos alguns conceitos sobre a objetividade, a transcendência, a axiologia, que é a questão do valor, e a personalidade, né? Não é um objeto, mas é uma pessoa, um encontro pessoal com o ser divino. Dessa maneira, nós veremos no próximo vídeo as diferenças entre religião, filosofia, arte e moral. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e até o próximo vídeo.